Boa noite a todos. Alessandra, Arielle, José Faria, meus companheiros da Casa Espírita Maria de Nazaré, Ezequiel Mota falando. E quinta-feira eu tinha dito para vocês que talvez teríamos um outro palestrante, que é o nosso professor Rubens, mas ele não conseguiu hoje, não é? Estar conosco, e aí então os amigos que estão aqui conhecem o Ricardo Sanfilippo, né, que faz conosco o curso de apometria também, e ele tem um tema que ele já fez para nós na Casa Espírita presencial, que é vida após a morte. Eu até fiz esse tema um dia desse, mas ele usa inclusive um livro que ele conseguiu recolher vários informes, então ele faz essa palestra, né? Ele fez a nossa Casa Espírita sobre vida após a morte. E eu cheguei a convidá-lo, mas também, como foi muito em cima da hora, ele tinha um outro compromisso, no mesmo horário, e não deu. Mas, para a semana que vem, a gente vai ver direitinho, e aí nós vamos ter, então, ou o professor Rubens, ou então o Ricardo, cada qual com o seu tema, né, na semana que vem. E de terça-feira, o nosso amigo também, né, do nosso curso de médiuns, né, o Alec, é quem vai ficar conosco. Bom, boa noite, Luciene, Vânia, Beth, obrigado. E hoje a gente vai fazer um tema, fazer o tema apometria. É claro que vai ser só umas pinceladas, né, porque o tema é vasto, mas para quem conhece muito pouco ou nada, vai ser interessante saber um pouquinho, né? Conhecer e ficar sabendo como se iniciou, né? Desde o começo, né? Essa técnica da apometria. Então a gente vai contar o histórico, como é que começou, depois o seu desenvolvimento, como ela está hoje e os tratamentos, tá? E, bom, vamos começar com os recadinhos, não é? Eu acho que antes dos recadinhos... Bom, vamos começar com os recadinhos, né? Depois eu faço a prece, tá bom? Aí eu faço a prece antes de começar a falar do tema propriamente. Bom, recadinhos é que a gente tem essas lives agora, a partir dessa semana, de segunda a sexta. Antes estava, inclusive, sábado e domingo, mas agora a gente está fazendo de segunda a sexta. Então, em princípio, sábado e domingo a gente não vai ter, tá? E segunda a sexta, sim. Então, 18 horas começa, mais ou menos 18h30, 18h40, assim, mais ou menos, assim acaba, a gente termina, então a gente não ocupa tanto tempo de vocês. E depois a live é editada e ela vai para o YouTube. A gente tem um canal no YouTube, todas essas lives depois de editadas vão lá para o canal do YouTube e ficam disponíveis, né? A pessoa que às vezes não pôde assistir ao vivo pode depois entrar no canal da Casa Espírita, que é CENNPOA, né, no YouTube, e aí pode se inscrever, compartilhar as lives e dar like se gostar, né? E a gente pede para que vocês possam se inscrever e compartilhar e convidar também outras pessoas para participarem, para se inscreverem, que é a maneira que a gente tem de divulgar a doutrina espírita, não é? Que é a melhor coisa que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Bom, também temos o telefone da Casa Espírita, que é o 963004552, 963004552, que funciona como uma secretaria. Então, qualquer requerimento de informação ou pedido de atendimento, de assistência espiritual, as pessoas têm feito, né, pelo WhatsApp, e eu respondo, e vários tratamentos estão sendo feitos, pedidos de orações, correntes de orações e assim por diante, tá bom? Porque lá na Casa Espírita nós não temos uma secretaria na qual permaneça um funcionário ou voluntário durante o dia e a noite. Então, fora dos horários das atividades, que eu já vou passar, atividades presenciais, a Casa Espírita fica fechada. Então, a pessoa passa lá em frente, tudo, vê fechada e não sabe como fazer. Para se informar, daí não pode ligar, né? Ou enviar uma mensagem pelo WhatsApp que a gente responde, tá bom? Bom, as atividades presenciais na Casa Espírita são as seguintes. De domingo às 9 da manhã, nós temos a palestra espírita presencial, aberta ao público. Segunda-feira nós temos a assistência espiritual de obsessão, começa às 19h30. Quem for para ser atendido pela primeira vez deve chegar meia hora antes, às 19 horas, passar pela entrevista.
e vai até 20h30. É aberto ao público e é presencial. Terça-feira, nós temos duas atividades, uma presencial e outra online. A online é o curso básico de Espiritismo, das 19 às 20 horas. Nós usamos a plataforma do Google Meet. Então, quem quiser participar, ainda pode, está no começo, tranquilo, é só informar que tem essa vontade, esse interesse, e a gente adiciona no grupo e passa a participar. E temos também, no mesmo horário, 19 horas, terça-feira, o estudo do Livro dos Espíritos. O estudo do Livro dos Espíritos, que começa às 19 horas e vai até às 20. É presencial, aberto ao público, a pessoa pode chegar e vai estudar em grupo. Porque normalmente a gente pega o Livro dos Espíritas, o Livro dos Espíritos, estou confundindo aqui os negócios. Livro dos Espíritos e vai lendo, né? Porque são perguntas e respostas. A gente vai lendo as perguntas, lê a resposta e vai até ler tudo. E o que é interessante fazer o estudo lá na Casa Espírita com o grupo? É que você tem mais pessoas ali participando, dando ideias, tendo um ponto de vista diferente. Então é lida a pergunta, é lida a resposta, e aí as pessoas podem comentar, colocar seu ponto de vista. É certo que é mais lento o processo, mas é mais profundo e o aprendizado é que ganha com isso. Então vale a pena. Quem porventura desejar, mora lá por perto, quiser participar, vai ser uma honra e uma alegria recebê-los. Bom, de quarta-feira nós temos o passe magnético às 20 horas. É precedido de uma pequena palestra, em seguida o passe magnético. Então, é aberto ao público, presencial, quem estiver precisando, desejar comparecer, pode aparecer que vai ser uma alegria receber também. Boa noite, Brandina Martins. Obrigado pela sua presença. Na quinta-feira, às 15 horas até às 16, nós temos o estudo da doutrina espírita, que foi hoje, inclusive, né? Aberto ao público presencial. E das 16 às 16h30, nós temos a assistência espiritual. Ela é privativa aos médiuns que fazem parte do grupo. Na sexta-feira, 19 horas, nós temos a palestra evangélica, aberta ao público presencial. Às 20 horas, nós temos o curso de apometria. Ele, uma parte é online, a outra parte é presencial, a parte prática, sobretudo. E ela é privativa dos alunos que fazem parte, o curso está no final, tá? E no sábado a gente tem o curso de médiuns, ou o curso de educação mediúnica, começa às 16 horas e vai até aproximadamente 17h30, 18 horas. Então, também ele é privativo dos alunos que fazem parte. Novas turmas para o futuro, mas agora é privativo para esses alunos. Então, nós temos atividades na Casa Espírita todos os dias. Mas as lives aqui, que são de segunda a sexta agora, até a semana retrasada, era inclusive de fim de semana, todos os dias. Tá? Bom, então, são esses os recados, em princípio. A campanha Antônio de Souza, falei agora essa semana, foi um sucesso, a gente agradece mais uma vez, porque é importante essa ajuda, a caridade, não é? E ajudou muitas pessoas, tá ok? Então, os recadinhos são esses, eu vou fazer uma prece para a gente já começar, tá? Vamos lá, fazer juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, esse assunto, apometria, ele, vamos dizer que seja novo, sim, é novo, mas já tem aí, que começou tudo em 65, né, 1965, tem mais de 50 anos, né? Tem aí quase 60 anos já, né? A gente fala já, mas se a gente considerar o tempo, realmente é recente, é bastante recente. E já tem aí mais ou menos uns 15 anos que eu vejo isso, dou uma lida, tem alguns livros. Eu vou só indicar para vocês alguns livros, tá? São excelentes, não são livros que demandem
um conhecimento profundo, livros pequenos, né, finos e fácil leitura. Então eu vou falar. Esse aqui, ó, Apometria para Iniciantes. Patrícia Bars, Geraldo Magela Borba Gato. Esse aqui, ó, é muito bom. Esse aqui é muito bom. Esse livro aqui, eu comprei em 2006. Faz um tempinho, né? Esse aqui também, ó. Apometria, Novos Horizontes da Medicina Espiritual. O nome do autor é Vitor Ronaldo Costa. Excelente também. Todos são bons, tá? E esse outro aqui, Apometria, um instrumento para a harmonia e para a felicidade. É do J. Godinho, J.S. Godinho, A Nova Ciência da Alma. Tá? J.S. Godinho. Esse aqui também é muito legal, eu gostei bastante, do Marcel Benedetti, vocês devem conhecer, da Rádio Boa Nova, né? Apometria e Por que Não, né? Do Marcel Benedetti, edição da editora Mundo Maior. Esse livro aqui eu gostei muito, então ele traz aí não só os esclarecimentos sobre a apometria, mas traz relatos de casos, né? De atendimentos. Então ele é muito legal. Esse aqui também é do Godinho, tá? Dá um pouco de reflexo aí, né? Vamos ver assim. Aqui, acho que deu para ver aqui. Ó. Tá. Apometria e Animismo. Esse aqui também é legal, é bom também. Esse daqui é joia também, ó. Apometria Vista do Além. Um estudo sobre a prática da apometria e da corrente mentomagnética. Psicofonia de João Berbel. Então esse aqui é o lado do mundo dos espíritos, não é? Que tem o nosso aqui, tem o deles também, tá? Esse aqui também eu gostei, é do Godinho também. Mediunidade e Apometria, Terapêutica Espírita. Esse livro aqui é de 2002. Então vocês vejam que... E isso aqui é o que está aqui comigo, mas tem um monte de outros livros, tudo, então... mas aí fica a critério de vocês adquirirem alguma coisa e dar uma olhadinha. Bom, tem bastante material, viu? Então vamos começar aí do começo, né? Como é que começou essa história toda, não é? Então começou o seguinte: o Dr. Lacerda, ele era um médico, né, formado pela Universidade Federal de Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. E ele é da turma de 1950, ele se formou então em 1950, não é? E ele trabalhava no Hospital Espírita de Porto Alegre. Lá naquela época vocês vejam que já tinha um Hospital Espírita, né? Hospital Espírita de Porto Alegre. E ele era quem dirigia esse hospital. E nessa época esteve lá em Porto Alegre, nesse hospital, né, nesse Hospital Espírita de Porto Alegre, esteve lá um senhor, um porto-riquenho, chamado Luiz Rodrigues. Esse Luiz Rodrigues, ele não era espírita, não conhecia o espiritismo. Também ele não era médico, ele era um psiquista. E ele veio fazer uma palestra lá no Hospital Espírita de Porto Alegre. E lá ele apresentou a tese dele, aliás, tese dele que em 1963, porque isso que eu estou falando para vocês foi em 65, quando ele esteve em Porto Alegre, lá no Hospital Espírita de Porto Alegre, mas ele relata que em 1963 ele esteve em Buenos Aires, na Argentina, e apresentou uma tese lá. Ele não era médico, era um psiquista, ele apresentou uma tese que ele chamava de hipnometria, né? O nome que ele dava para essa técnica que ele defendia chamava-se hipnometria. Então não era apometria o nome, aliás não existia ainda isso, né? Ele apresentou uma tese lá então no 6º Congresso de Buenos Aires, 6º Congresso Espírita Pan-Americano, em Buenos Aires, Argentina, capital da Argentina. Ele apresentou essa tese de hipnometria, pela qual ele relata que conseguia resultados estupendos com as pessoas que eram atendidas, né? Então ele fala que fazia pulsos magnéticos
com a estalar de dedos, e mentalmente emitia o pensamento para a pessoa desdobrar-se do corpo, né, que é um desdobramento, e que isso promovia a cura de enfermidades. Ele não entendia exatamente como tudo isso acontecia, mas a técnica funcionava e dava os resultados. Ele apresentou a tese dele lá em 1963, né? Lá no 6º Congresso Espírita Pan-Americano, em Buenos Aires, Argentina, e em 65, estando lá no Hospital Espírita de Porto Alegre, ele fez a palestra, né? O Dr. Lacerda é quem dirigia o hospital, não é? Como anfitrião, atendeu, tudo mais, e ele apresentou a tese. O Dr. Lacerda ficou extremamente interessado, porque o Dr. Lacerda era espírita, médico, formado em 1950, médico, espírita, estudioso e pesquisador, Dr. Lacerda. A esposa dele, Dr. Lacerda, Dona Yolanda, era uma potentíssima médium, e o Dr. Lacerda, nas pesquisas que realizava, atuava com ela, com a esposa, né? A esposa também estava participando lá, assistindo palestra, tudo mais. E o senhor Luiz Rodrigues apresentou a técnica dele, tudo direitinho. Bom, o Dr. Lacerda, então, viu naquela técnica um interessante meio de estudo, de pesquisa, e de poder, inclusive, talvez com algumas adaptações, e entender. O que ele fez? No Hospital Espírita, lá de Porto Alegre, havia um espaço recuado, não é? Que era, na verdade, uma espécie de uma estufa, não é? Assim, uma casa, mas que funcionava como uma estufa, tinha uma parte aberta, um jardim, era muito bonito, inclusive. E a parte do hospital, onde ficavam os enfermos e tudo mais. Evidentemente que ele não iria usar a parte do hospital que atendia os enfermos. Então ele fez o quê? Essa parte que era uma estufa, ele fez uma adaptação. Ele fez uma adaptação e ali ficou então sendo chamada a Casa do Jardim, não é? Esse é o nome que foi dado. A Casa do Jardim, nesse espaço onde funcionava uma estufa e que ele fez a adaptação, e que foi onde ele passou a atender as pessoas com a técnica da apometria. O hospital ficava atendendo, e nessa parte separada, essa divisão separada, que ficou denominada como Casa do Jardim, eram feitos os atendimentos com a técnica da apometria, que era chamada pelo senhor Luiz Rodrigues de hipnometria, e que o Dr. Lacerda depois mudou o nome para apometria. Apo significa fora de, né? E metria seria matéria, então seria além da matéria. O significado seria além da matéria, né? Por isso é que o Dr. Lacerda, em 1975, então já tinha passado aí 10 anos, né, que ele estava atendendo já, e aprimorando a técnica da apometria, né, que começou em 65, por aí. Então, em 75, ou seja, 10 anos depois, o próprio Dr. Lacerda esteve lá em Mar del Plata, Argentina, no 10º Congresso Espírita Pan-Americano. O que o Dr. Luiz foi o 6º Congresso, em 63. O que o Dr. Lacerda foi, e aí ele foi, em 1975, lá nesse 10º Congresso Espírita Pan-Americano, ele foi lá apresentar, não a técnica da hipnometria do Sr. Luiz Rodrigues, mas ele foi apresentar o aprimoramento daquela técnica, que ele passou a chamar de apometria, que seria além da matéria, em grego, né? O que era aquela forma incipiente, né, que o senhor Luiz Rodrigues nem entendia como que se procedia tudo, enquanto que o Dr. Lacerda, depois do aprimoramento, foi apresentar a técnica da apometria e todos ficaram muito empolgados com os esclarecimentos da tese dele.
E lá nessa Casa do Jardim, que era uma divisão do Hospital Espírita de Porto Alegre, onde o Dr. Lacerda, a esposa e demais médiuns e outras pessoas atendiam, Dr. Lacerda acabou sabendo, descobrindo, né, constatando que no duplo daquela Casa do Jardim funcionava um hospital, o Hospital Amor e Caridade. O Hospital Amor e Caridade que funcionava ali, né? Então tinha a Casa do Jardim, que é na parte física, né? Uma divisão separada, acoplada, mas não dentro do hospital, onde os encarnados atuavam. Mas na parte espiritual funcionava o Hospital Amor e Caridade, onde os médicos espirituais, os coordenadores espirituais, que inclusive também atendiam o hospital, então você tinha o Hospital Espírita de Porto Alegre, assim, do lado, né, funcionava a casa do Jardim, né, onde o Dr. Lacerda atendia com a técnica da apometria. Isso, a gente fala sobre, mas na verdade é vibratoriamente em cima, funcionava o Hospital Amor e Caridade. Porque, gente, vibratoriamente falando, sobre todos os hospitais e sobre todos os centros espíritas e igrejas funcionam também um espaço onde os espíritos atuam. Se é um hospital, vai ter também. E vai atender. E havia, nesse caso aí. E a partir então de que a técnica da apometria começou a ser utilizada, passou a haver um intercâmbio direto, porque quando os médicos encarnados trabalham, eles não têm consciência que na dimensão espiritual tem um hospital também funcionando e atendendo e ajudando, inspirando. Todo médico tem esse amparo, até porque em cima do hospital físico tem um hospital espiritual que funciona, então o médico não está desamparado. Às vezes o médico esquece de alguma coisa, o mentor está ali do lado e sopra no ouvido, aí ele lembra. Tem um amigo meu, inclusive, que estava dando uma receita errada. Errada no sentido que ele não leu que a paciente tinha problema de diabetes, está dando um remédio que ia agravar o problema. Já tinha, inclusive, escrito, deu na mão da mulher. De repente veio na cabeça dela, ela é diabética. Ele falou, meu Deus, pegou o papel da mão da mulher, a receita, riscou, rasgou, jogou fora e deu uma outra, porque daí tinha essa informação que ele, na verdade, já tinha esquecido. E esse meu amigo falou assim, meu Deus do céu, quanto amparo a gente tem e a gente nem percebe. Então, gente, a gente não sabe o amparo que a gente tem. Se nós soubéssemos, agradecemos, inclusive tudo de ruim que acontece. Ruim sob a nossa ótica. Né? Ruim sob a nossa ótica, mas na verdade é bom, é uma coisa boa para nós. E aí então, o Dr. Lacerda tomou ciência que sobre a existência desse hospital, o que os médicos humanos não têm ciência, mas o Dr. Lacerda com a equipe de médicos passaram a ter ciência. Passaram a ter ciência e a trabalhar em conjunto, como uma equipe. Como uma equipe. Então, como é que eles faziam naquele início lá e tudo mais, né? Eles faziam o seguinte, como o Dr. Luiz, o senhor Luiz Rodrigues já dizia, com a técnica que ele apresentou de hipnometria, que era pelos pulsos magnéticos e a força do pensamento, né? E evidentemente com a equipe espiritual participando, porque não está sozinho ali, né? A pessoa que é atendida, que fica numa maca, né? Como no hospital fica também, né? No leito, né? Ou no centro cirúrgico fica também. Então a pessoa que está sendo atendida fica lá na maca, deitadinha, e aí, com esses pulsos magnéticos, é feito o relaxamento da pessoa e a coesão que mantém o corpo espiritual acoplado ao corpo físico, ela é relaxada, possibilitando com isso que seja solto o corpo espiritual do corpo físico. É lógico que o cordão de prata continua ligado, mas ele se solta, como por exemplo acontece na projeção extrafísica espontânea das pessoas que fazem isso. Então no caso desse atendimento é uma coisa provocada. Então a técnica provoca, né, a soltura do corpo espiritual do corpo físico, daí então
para, o corpo físico fica ali quietinho, a pessoa fica em estado quase que de dormência, fica ali, né, paradinha, quietinha, e ela sai em corpo espiritual. E sai e já vai estar, né, sendo levado, já vai estar vibracionalmente falando, porque é difícil a gente explicar as coisas, porque a gente está no mundo físico, então para nós tem que ter distância, altura. Na dimensão espiritual a gente tem que falar em termos vibracionais. Então, aí a pessoa solta do corpo físico e vai estar nesse hospital, no caso do Dr. Lacerda, Hospital Amor e Caridade, no qual essa pessoa que estaria sendo atendida ali fica. E aí então lá nesse hospital, né, ela fica numa maca também, né? E aí o corpo espiritual dela é tratado, porque segundo dizem os mentores, 80% das doenças no corpo físico têm origem no corpo espiritual. E 20% seria mais ou menos, né? Mais ou menos no corpo físico, mas 80% no corpo espiritual. Então vocês vejam que praticamente a totalidade dos problemas que refletem e que ressonam no corpo físico, a sede delas está no corpo espiritual. Se não tratar o corpo espiritual, não vai adiantar você cuidar do corpo físico. A pessoa vai no médico, resolve ali na alma momentânea, volta o problema. Por quê? Porque você resolveu o efeito, não a causa. E na técnica da prometria, a pessoa fica no corpo espiritual, a pessoa que eu falo ela em corpo espiritual, é realizado o atendimento pelos médicos espirituais, que compõem esse hospital da dimensão espiritual. Os médiuns encarnados que estão ali trabalhando, que formam uma equipe, porque você tem a equipe espiritual, né, que são desse hospital, e você tem a equipe encarnada. Você tem a equipe encarnada e a equipe espiritual. Então, as duas trabalhando consciente em conjunto, como uma equipe, né? Como eu disse, é diferente, por exemplo, de um hospital normal, onde os médicos trabalham e não têm a mínima ciência que sobre esse hospital físico tem um hospital espiritual que dá toda a cobertura. E os médicos, a maioria das vezes, nem sabem disso. Boa noite, Walter Araújo, um grande abraço, obrigado pela sua presença. Então, mas no caso do Dr. Lacerda, médico, né, médico de profissão, juntamente com uma equipe, a esposa dele participava, Dona Yolanda, a equipe mediúnica que trabalhava com ele, era uma equipe que trabalhava com ele há muito tempo, experimentadíssimos, não é? Então, o que acontecia? O paciente, que tinha lá o problema que tinha, né, seja lá qual for, boa noite, Elia, um grande abraço, obrigado pela presença. Ele era desdobrado, os médiuns que também participavam, compunham a equipe, também desdobravam e ficavam lá junto com a equipe espiritual. Ficava vibracionalmente, também desdobrava e ficava. Então ficavam os médiuns e o paciente na dimensão onde o hospital funcionava, amor e caridade. E esses médiuns relatavam para a equipe encarnada o que estava acontecendo, que tratamento que estava sendo realizado, diziam para a equipe encarnada o que tinha que fazer, mentalizar a emissão de energias em determinados pontos do corpo físico para energizar, etc. E relatavam o que estava sendo feito. Os médicos da equipe espiritual atendiam e tratavam a pessoa, o problema que ela tinha, e ela voltava. Em alguns casos, a equipe espiritual dizia que eles não tinham permissão para atuar. Vocês vejam bem o negócio. Os casos que podiam atuar, eles atuavam e restituíam o corpo espiritual no corpo físico, acoplava de novo e a pessoa ficava curada. Mas havia casos que eles diziam, nesse caso nós não temos permissão para a cura, somente nós podemos amenizar, mas curar não. Por quê? Porque era um problema kármico que precisava ficar. Porque isso é que ia gerar a cura depois. Então não podia atuar, porque atuar ia atrapalhar a cura, que a cura era a própria doença. Vocês entenderam? Então os casos em que os espíritos diziam que não podiam atuar era porque a própria doença era a cura, porque isso aí era precedente. Não era uma coisa de agora, era precedente. Então não podia mexer, porque senão, em vez de curar, dava dando veneno. Então o remédio já era a própria doença que a pessoa estava passando. Então tinha exceções. Agora,
Teve um caso bastante peculiar, é que a pessoa estava a ser atendida, né? E era uma pessoa que já tinha, inclusive, sido internada em sanatório, problema psiquiátrico, né? Porque ela ficava com pensamentos repetitivos, ela ficava com esquecimento, ficava falando de coisas desconexas. A família levou no psiquiatra, o psiquiatra deu remédio, entuchou remédio na pessoa, né? A pessoa ficou até meio abobada, chegou a internar no sanatório, onde ela era tratada com medicações, né, alopáticas. Com esse mundo de remédio que ela tomou, ela deu uma melhorada aparente. Ela então recebeu alta para continuar o tratamento com medicações em casa. Mas acontece que o problema voltava e agravava de novo, ele continuava com o mesmo problema. E a família, ficando sabendo desse hospital espírita lá em Porto Alegre, levou, né, o paciente lá. E aí, desdobrado, verificou-se, a equipe espiritual médica, verificou-se que na cabeça espiritual, no corpo astral, havia um dispositivo que gerava todo o problema para a pessoa. Ela estava enlouquecendo. Tinha ali, no caso, um obsessor ali obsediando? Não, não tinha. Boa noite, André Roberto. Um abraço, obrigado pela sua presença. Então não tinha um obsessor. Então muitas vezes a gente pensa, é um obsessor, está obsediado. Não, nesse caso não estava. Em muitos casos não estava. Não havia um obsessor ali. Mas havia, e isso foi identificado nesse tratamento apométrico. Sem esse tratamento apométrico, vai fazer o tratamento de desobsessão normal e não vai resolver. Porque não tem obsessor. Então faz ali o tratamento de desobsessão normal, na casa espírita, e não vai apresentar nenhum resultado de memória, de melhora. Porque o problema não tem obsessor ali. Esse que é o detalhe. Então, na equipe do Dr. Lacerda, a pessoa desdobrada, os médicos disseram, olha, ele não tem obsessor aqui com ele, tem um dispositivo na cabeça dele, dê os pulsos, porque esses pulsos são energias muito poderosas e que ajudam demais. O que foi feito nesse caso? Foi feita uma linha que levava até o espírito que botou ali esse dispositivo. E ele foi puxado e foi trazido lá no plano espiritual, no hospital onde estava. E esse camarada, esse espírito, falou, não, eu coloquei mesmo, mas esse dispositivo aí eu não sei desmanchar, porque não fui eu que fiz. Eu só sou mensageiro, eu vim aí e pus, mas não fui eu. Então quem foi? Ele falou, não, quem foi um camarada, um outro chefe dele. E aí foi feita uma outra conexão desse daí com o chefe, e trouxeram o chefe também. Olha só, gente, o tamanho do negócio. Tudo isso na dimensão espiritual, onde estava o hospital, não no plano físico. E os médiuns desdobrados contando tudo para a equipe. Isso dá, nessa época lá com o Dr. Lacerda, mas isso tem também aqui, atualmente. E aí conversaram com esse chefe desse camarada que pôs o dispositivo, né? E ele desfez o dispositivo, desmanchou o dispositivo, e os dois foram encaminhados para um ambiente espiritual próprio, para serem orientados e atendidos. E depois disso, o enfermo, que estava já louco, um monte de remédio tomando, foi até internado, voltou para o corpo físico sem o dispositivo. E ele voltou são. Gente, voltou curado. Não precisou tomar mais remédio nenhum, ficou bom, a cabeça dele voltou a funcionar normal, não tinha pensamentos repetitivos, nem desconexos, nem nada. Ele ficou bom. O médico psiquiátrico que o atendeu ficou pasmo. Falou, o que vocês fizeram? Que remédio que deram para ele? O médico não vai entender, porque o médico é materialista, não acredita. Não é? Então vocês vejam que há muitos casos que apenas com
o tratamento de desobsessão no centro espírita comum não resolve todos os problemas. Porque não são todos os casos que tem um espírito obsediando. É claro que boa parte tem, né? Um inimigo de uma encarnação, ele vem ali, ele quer prejudicar, etc. E ele fica ali, né? Ele não sai, aquela coisa toda. Agora, há casos em que não tem obsessor. E como é que resolve? Não resolve. Resolve só nesses casos, com essa técnica da apometria, e resolve. Então, estou dando só um exemplo para vocês verem o tamanho da situação e da coisa, né? E há muitos casos de problemas de doenças que são colocados na pessoa, às vezes parasitas astrais são colocados no corpo espiritual, que acabam se materializando no corpo físico, e a pessoa fica com uma doença que na verdade não era nem para ter, e passa a ter. Parasitas que são criados algumas vezes por outros espíritos, inimigos, ou, vejam bem uma coisa, hein? Ou pelos pensamentos maléficos da própria pessoa. Elas é que criam. Parasita astral. Porque nós somos espíritos, a gente não pode esquecer. A gente sabe, mas às vezes não pensa, não reflete que nós não somos o corpo físico. Que o corpo físico é só um instrumento de manifestação nosso. Nós somos espíritos. E nós não conseguimos ter a real dimensão da nossa força mental. O nosso poder mental. Criador, nós somos co-criadores com Deus, nós só não temos consciência disso. Mas mesmo sem ter consciência, nós criamos. O problema é que se não tem consciência, pode criar coisas negativas, maléficas, contra nós mesmos. Quando poderíamos estar ajudando o Pai no processo da criação, servindo, amando, amparando. E é isso que a técnica da apometria proporciona, né? A ajuda às pessoas carentes e necessitadas, tratando do corpo espiritual dela com totais reflexos no corpo físico. É claro que, como eu disse, há algumas situações que não há autorização para mexer, né? O que se fala, normalmente, é que a pessoa não tem merecimento. Quando a gente fala que não tem merecimento, é porque envolve uma questão kármica que a pessoa não pode retirar aquele problema, porque aquele problema em si é a cura. Então nós falamos que não tem merecimento para agora a pessoa ficar sã. É porque essa doença é a própria cura para ela. Ela, enquanto espírito imortal, tem ciência e sabe, inclusive pediu, mas enquanto encarnada ela não vai conseguir entender. E às vezes até vai blasfemar contra Deus, né? É por falta de compreensão. Porque se nós compreendêssemos, nós diríamos como Paulo de Tarso dizia e disse: em tudo dai graça. Ok, pessoal? A gente está com agora 18h40, então nosso tempo deu. Esse assunto, né, ele pode ser desmembrado em muitas e muitas lives, porque em cada uma delas dá para falar um pouquinho de cada coisa, né? Das leis da apometria, etc. Não é? Eu só dei uma pincelada geral para algumas pessoas que não sabem, né? Entender um pouquinho. E só para finalizar, nós temos um grupo na nossa Casa Espírita que está fazendo um curso de apometria, como a gente sempre vem falando aqui nos recadinhos. E a nossa intenção, se Deus quiser, se Deus permitir, se a equipe espiritual nos autorizar, nós estamos pretendendo passar a utilizar essa técnica, além do nosso trabalho que nós realizamos de assistência espiritual, desobsessão, também utilizar em outro dia essa técnica da apometria para ajudar e servir na seara de Jesus cada vez mais. Então nós vamos fazer uma prece para nós finalizarmos essa live de hoje. Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos pequeninos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz e muita luz, muita gratidão, fiquem com Deus. Bom restante de semana e até a próxima, se Deus quiser.